Qual é o nome verdadeiro do nosso Salvador amado? Você sabe, 100%? Eu tive o privilégio de estar lá dentro do Museu da Diáspora, inclusive, já comentamos a esse respeito, fazendo umas pesquisas. Tem uma pesquisa bem rápida, porque deparei-me de imediato com o que eu precisava. Sinais maçoréticos, qualquer estudioso sabe que foram criados principalmente para os Yahudim da diáspora. E quando mal colocados, mesmo no hebraico bíblico que eles chamam, o hebraico moderno, quando mal colocados, divergem automaticamente a fonética. Yah passa para E. Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque o nosso foco não é discutir aqui sinais maçoréticos, mas focalizar transliteração, pronúncia, resposta a essas inúmeras incongruências que temos encontrado nos dias atuais. Eu tenho uma lista aqui de vários nomes que gostaria que você se detivesse um pouco, de maneira bem parcial, para me responder. Porque não basta ficar gritando aí na internet, dizendo que é professor de hebraico. Isso não resolve. Não resolve. Se você não tem a revelação pelo Espírito da Verdade, eu não tenho convicção de coisíssima alguma. Você está uma afirmação falsa, tentando enganar os neófitos, né? Aqueles mais inocentes. Mas uma pessoa mais esclarecida não aceita simplesmente você dizer para ele, esse nome não é assim, o sinal maçorético é desse jeito, daquele outro. Sinais maçoréticos que inclusive foram dados para os Yahudim da diáspora. São válidos sim, note bem, volto a frisar, são válidos sim quando colocados de maneira correta, mas quando mal aplicados, cria-se então essas divergências fonéticas. Mas eu tenho aqui pelo menos 7 nomes atribuídos ao Messias e eu gostaria de saber de você o seguinte: ainda que vivamos 120 anos, sejamos trasladados para não vermos a morte, a exemplo de Enoque, né, o 7º depois de Adão, que profetizou inclusive a segunda vinda do nosso Salvador amado, está lá no livro de Judas, você vai encontrar Enoque em Bereshit, mas a profecia propriamente dita em Judas, conhecido como Judas, livro de Judas. Com qual desses nomes aqui você ficaria, ainda que você viva 120 anos ou seja trasladado? Mas suponhamos que você tenha que partir desta vida de maneira tradicional. Chegou a sua hora, o momento final. E você sabe, porque eu tenho a impressão que a maioria das pessoas sabe a hora da sua chamada. Sabe que está chegando a hora. Eles não falam, se tornam introspectivos, pensativos e tal. E aqueles que são pegos de surpresa, não é mesmo? Mas a maioria sabe, sente que está chegando os seus instantes finais. Naquele exato momento que você estiver partindo para a eternidade, você não pode errar o nome de seu Salvador, concorda? E nem atribuir a ele um chamado, uma invocação, sem os devidos atributos, os qualificadores, porque você poderia estar incorrendo no erro de estar invocando, no caso, de maneira imprópria e até mesmo, se podemos dizer, abominável, o sucessor de Mehushua, Josué, não é mesmo? Conhecido como Josué. Qual dessas pronúncias você ficaria? Com quais? Qual desses nomes aqui? Vamos lá? Yahushua. Que tal? Yahushua. Depois nós temos Yahová.
Yahushua. Lembrando sempre que todos os antecedentes de Shua, e a transliteração, né? Todos os antecedentes de Shua se referem ao nome do pai a que as pessoas queiram atribuir, e me permitam aqui colocar entre aspas. Em seguida você tem Yeshua. Com essa abreviação irreverente aqui para Ie, outros até para Iá, não é mesmo? Depois vem um ditongo aqui que no hebraico não existe, mas vamos lá. Yahushua. Em seguida temos uma transliteração muito comum em nossos dias, que ao que tudo indica, está mais próximo da verdade. Yahushua. Lembrando que, humildemente, nós optamos por Yahushua sem esse acento. Depois nós temos também, você vai ter Yehoshua. E finalmente, Yahushua. E talvez, quem sabe, outros nomes que venham a surgir. Nós estamos vivendo numa época, assim como existem várias denominações, cada um defendendo-se como pode, existirão também várias transliterações, cada um dizendo que é de um jeito o nome do nosso Salvador amado. E esta pergunta que eu estou fazendo é para todos, indistintamente, inclusive para os professores de hebraico. Professores de hebraico. Entenderam bem a pergunta? Com qual dessas pronúncias você ficaria? Você não pode errar. Você está prestes a partir para a eternidade. Com qual desses nomes você ficaria? Hein? Você quer aprender como se defender dessa situação e de maneira convicta mesmo partir para a eternidade? Ou você está brincando com a sua alma? Se você está brincando com a sua alma, vai ter uma surpresa muito grande. Porque não basta ficar gritando aí na internet, dizendo que o nome é desse jeito, daquele, aquele outro, sem ter uma convicção do que está falando. Porque na hora da partida para a eternidade, não é letra que vai resolver. O que vai resolver é a sua convicção mesmo real. Aí você não pronuncia o nome direitinho, 100%, chega do outro lado e é rejeitado. Como é que você resolve esse impasse de maneira definitiva e convicta? Porque o Espírito da Verdade, Consolador amado, ele convence. Do pecado, da justiça, do juízo, nos ensinará todas as coisas. Quer saber a resposta? Como você pode resolver esse impasse? Faça o seguinte: procure se relacionar mais diretamente com o seu Salvador amado do que com nomes, com transliterações. Se relacionando com Ele, inclusive, usando títulos honrosos que só a Ele são devidos. Tu és o meu Salvador amado, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida. E uma infinidade. Ele é o eu sou também, se eu chamá-lo de eu sou, quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou a videira verdadeira. Eu sou a porta, sou o pão da vida.
Esse eu sou se refere ao mesmo eu sou que conversava com Yahushua, diga para Faraó que eu sou. É inclusive uma clara inferência, bem didática, por sinal, de que Yahushua é Salvador amado. Eu até usei uma expressão aqui, uma transliteração, né? Mas se você estiver realmente ligado nele, na videira verdadeira, independente de nome, você vai aprender de uma vez por todas que o mais importante não é o frasco do perfume, mas o conteúdo do perfume. Embora saibamos perfeitamente que todo perfume precisa de um frasco. Está dando para entender? Lá em Meniaú, capítulo 23, nosso Salvador amado chama de hipócrita até aqueles que não entendem de maneira espiritual suas coisas. Qual é mais importante, o ouro ou o altar? A oferta ou o altar? Quem que santifica? Não é o altar. Ele está acima de todo nome, de toda confusão hebraica, de toda transliteração. Lá em Zacarias capítulo 14, versículo 9, afirma que durante o milênio, ali está se referindo a um período milenar, que ainda teremos esse privilégio aqui na Terra, depois definitivamente a sua presença por toda a eternidade, o nosso Salvador amado, ali haverá um só nome. Um só nome. Nós gravamos um vídeo, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, Yahushua e seu nome sem nome. Eu estava conversando com determinada pessoa, ensinando para ele como se defender em situações adversas espiritualmente. Para expulsar um demônio, orar por um enfermo. E naquela hora você não sabe qual dessas transliterações aqui é verdadeira. Você usa em nome do meu Salvador amado. Eu estou destruindo toda mentira de Satanás, todo engano, toda falsa transliteração, tudo aquilo que não é pelo Espírito da verdade. E faço isso mesmo em tom de oração verdadeira, não estou apenas lançando aqui um exemplo, mas aproveitando o ensejo para orar também a nosso favor. Da mesma forma, pelos enfermos, né? Em nome do meu Salvador amado. E funciona, porque ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, simultaneamente em todo mundo. Alguém me fez uma pergunta tão infantil outro dia, já há algum tempo atrás. Oh, se o fulano chama Manuel, por exemplo, não sei o nome, não me lembro o nome que ele citou, e é chamado por outro nome, ele atende. Vê a cabeça desse cidadão e verdadeira criançola, né? Querer comparar o Altíssimo, que é onisciente, sabe todas as coisas, conhece o nosso pensamento. Às vezes as pessoas estão pronunciando o nome errado, tradicional Jesus Cristo, são mais crentes do que esses que dizem que saíram do sistema. Porque aqueles que estão pronunciando o nome errado, às vezes, não fazem apenas na sua inocência. Eles entendem na sua alma, no seu espírito também, que estão invocando o Salvador, aquele que deu a sua vida para lhe salvar. Houve um derramamento de sangue de alguém que veio a este mundo para se tornar o nosso Salvador. Então, acima desses nomes errados, existe o Salvador, existe o sacrifício, que sobrepuja
a essas contradições, a essas divergências. E o Espírito Santo é universal. O Espírito Santo não participa dessas confusões, porque ele não é de confusão. Ele nos leva sempre ao encontro espiritual, uma relação íntima com o nosso Salvador, porque ele é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você tem mais alguma dúvida, escreva para nós, faça o seu comentário aí nesse canal. Humildemente, nós estamos aqui aprendendo coisas grandes e ocultas que não sabemos e ainda temos toda a eternidade para aprender. Uma coisa esteja certa, no milênio ou por toda a eternidade haverá um só nome. Aproveite, mesmo em pensamento, sem saber esse nome verdadeiro, memorize-o nas suas invocações. Use também um nome sem pronunciar nome. E agora o nome sem nome, conforme foi falado. Em teu nome, Salvador amado. Ó Pai querido, no nome do meu Salvador amado, ó maravilha, eu creio que neste momento toda sorte de bênção espiritual está sendo derramada sobre nós, conforme a tua palavra afirma, que tu nos abençoaste com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em nosso Salvador amado. Que maravilha! Sabemos que somos participantes de toda a riqueza espiritual e tu desejas que nós vivamos aqui na terra uma vida de convicção e possamos dar testemunho mais de ti mesmo do que propriamente de nomes ou transliterações existentes. Ensinar ao mundo que um dia tu vieste, meu Salvador amado, trazendo vida e vida em abundância. Raulo lindo.